Estamos aqui com José Carlos Sepúlveda e a primeira pergunta é: o senhor falou que o brasileiro lê pouco e vai mais pela intuição. O senhor acha que sempre foi assim ou passamos a ser? Olha, na realidade é o seguinte, eu sei que isso impressionou você lá numa palestra que eu fiz, é que eu estava tentando explicar o seguinte: a conformação psicológica do brasileiro é de uma pessoa muito intuitiva. Então, ele muitas vezes não precisa ler um livro para perceber um problema, enquanto que outros povos precisam. Agora, isso não quer dizer que o brasileiro não deva ler e que o brasileiro não lesse. Hoje, infelizmente, esse hábito está decaindo e o que é lamentável, as pessoas leem menos e acho que não foi sempre assim, as pessoas liam mais. Mas a minha observação era essa, é que ao contrário de muitos europeus que às vezes precisam pegar um livro para pensar sobre um assunto, o brasileiro pesca o assunto no ar, assim, intuitivamente e depois pensa em ler ou então pensa em não ler. Certo. Segunda pergunta: que livros o senhor indica para os brasileiros que querem se nortear? Olha, eu estava conversando com você há pouco, quer dizer, seria uma infinidade de livros, né, que eu poderia dar aqui. Eu indico uma história do Brasil que é pouco conhecida, que é uma história muito boa, não é atual, mas é uma história muito boa de um padre chamado Padre Galante. E essa história existe, as pessoas podem encontrá-la na estante virtual e existem bastantes exemplares para comprar. Ela é uma história muito boa. Mas eu estava conversando consigo há pouco sobre um livro que é vendido no Brasil, foi editado por uma editora portuguesa, mas que também tem no Brasil, chamada Almedina, até de um amigo meu que é professor hoje em Coimbra, chamado Ibsen Noronha. Ele é um brasileiro, leciona História do Direito na Universidade de Coimbra e escreveu um livro chamado Aspectos do Direito no Brasil Quinhentista. E esse livro é extremamente interessante, é uma tese dele, que foi premiado em Coimbra, com o Prémio Braga da Cruz, e que mostra todo o início do Brasil em matéria especialmente do direito, e que contesta documentalmente e factualmente todas essas versões completamente infundadas que circulam por aí sobre o Brasil. Então, esse livro é um livro atual e que eu recomendo muito a quem quer estudar a história do Brasil. Terceira pergunta: existe um forte viés republicano, marxista e jacobinista nos livros de história brasileiros. O que vocês do movimento monarquista têm feito para mudar isso? Olha, nós, entre os muitos esforços que nós fizemos, nós tivemos durante vários anos um projeto chamado Projeto Reeducar, que era um projeto que visava exatamente combater essa influência, esse desvio, né, marxista no ensino. E não só no ensino, por exemplo, nós fizemos campanhas muito grandes, por exemplo, contra a Globo, mostrando que as novelas históricas que eles davam eram completamente deturpadas e tiveram muito resultado as nossas campanhas. Bom, e depois nós temos em vista um projeto que ainda não foi adiante, mas que é um projeto que está nas nossas cogitações, que seria criar um prémio, assim como há o Prémio Príncipe de Astúrias na Espanha, criar um prémio que fosse para favorecer e incentivar estudantes de vários níveis do ensino a fazerem trabalhos ou teses sobre a verdadeira história do Brasil. Realmente seria fantástico. Quarta pergunta: o movimento monarquista tem várias palestras já feitas. Fale um pouco dos livros que foram feitos também. Olha, eu não poderia aqui dar com precisão todos os livros que existem do movimento monarquista, porque existem muitos monarquistas pelo Brasil e existe muita gente que escreveu livros.
Então, se eu quisesse agora dar aqui um rol de todos os livros, não daria todos. E por isso não queria fazer injustiças com ninguém. Mas por exemplo, há livros fundamentais do movimento monarquista. Um é chamado Legitimidade Monárquica, um livro muito importante do professor Armando Alexandre dos Santos, que mostra que não há nenhuma questão dinástica no Brasil. Depois a questão da renúncia de Dom Pedro de Alcântara. Depois um outro livro chamado Ser ou Não Ser Monarquista, eis a questão. Depois um livro sobre o pai de Dom Luís e Dom Bertrand, que é o Dom Pedro Henrique. Um outro livro, esse livro muito bem feito e um livro muito resumitivo dos ideais monárquicos em forma de perguntas e respostas, também do professor Armando Alexandre dos Santos, que é Parlamentarismo Brasileira, mas com poder moderador. Muito interessante esse livro. Agora, há livros de outras pessoas, por exemplo, um professor do Rio de Janeiro, do interior do Rio, chamado professor Chaber, que escreveu recentemente um livro sobre uma personagem da história brasileira pouco comentada, que é a Imperatriz Dona Teresa Cristina. Esse é um livro recente, muito interessante. E assim há outros, muitos outros, mas os que eu me lembro assim no momento são esses. Certo. Sexta pergunta. O senhor tem muitos artigos publicados na internet. Você pensa em algum dia publicá-los em um livro? Bom, realmente eu tenho até várias centenas já de artigos publicados na internet e já pensei dar esse passo, ou seja, reuni-los por temas e publicá-los num livro. Mas ainda não dei o passo, só imaginei. Sétima pergunta. A mentira de Bonifácio e Dom Pedro I sobre termos sido colônia nos salvou de uma revolução sangrenta promovida pela maçonaria, mas também destruiu um elo que nos unia a Portugal. O movimento monarquista tem feito o que a respeito? Olha, isso no fundo envolve a questão da independência, né? Bom, a independência é um fato histórico e agora não seríamos nós agora que vamos tentar reverter o fato da independência. Mas a gente pode fazer uma análise histórica desse fato. Veja bem, tudo o que foi feito pela monarquia portuguesa sempre teve em vista que o Brasil era Portugal, não era uma colônia, era Portugal. E depois, quando Portugal e o Brasil se tornam um Reino Unido, isso não é senão mais um passo que a monarquia portuguesa dá, e esse passo é gigantesco porque traz a capital do reino para aqui. Então, Portugal e o Brasil passam a ser um reino dual, são dois reinos sob uma coroa só. Eu acho que as pessoas não se dão bem conta do que isso queria dizer. Evidentemente que eu, pessoalmente, não só por ser português, mas eu acho que muitos brasileiros pensam assim, que se Portugal e o Brasil se mantivessem reinos unidos, eles teriam uma autonomia cada vez maior e teriam se tornado uma grande potência. E veja bem, a grande, que eu considero uma coisa visionária dos reis de Portugal, foi que a capital desse Reino Unido estava aqui. Certo. Oitava pergunta. Dom Luís e Dom Bertrand são duas figuras respeitáveis e de envergadura intelectual. Os seus sucessores já estão aptos para sucedê-los ou ainda tem muito a percorrerem? Olha, os sucessores, logo em seguida vem o príncipe Dom Antônio, que é uma pessoa também com formação cultural, e depois vem o seu filho, que é o Dom Rafael, a sua irmã, a Maria Gabriela. Eles são príncipes jovens e claro que a formação deles não pode ser a formação dos tios, né? Mas evidentemente que eles estão se esforçando e já têm uma série de princípios. Eles foram educados nesse ambiente de responsabilidade, de uma missão a cumprir. Então isso eles já têm. Agora que essa formação vai crescendo a cada dia é evidente. Certo. Nona pergunta. Aqui,
Qual foi o papel da Ordem de Cristo na formação do Brasil? Olha, há muitos livros, há diversos livros sobre isso. É preciso não esquecer que as caravelas que aqui chegaram com a Ordem de Cristo, não era para enfeitar as velas, é porque realmente o descobrimento e todas as primeiras ações eram comandadas pela Ordem de Cristo. Mas esse livro desse meu amigo que eu falei, o Luciano Noronha, é um estudo exatamente sobre isso, sobre o papel da Ordem de Cristo, o papel da monarquia portuguesa junto com a Ordem de Cristo no Brasil. Então é esse livro que eu recomendo bastante para se aprofundar nesse tema. Última pergunta. Quais são os princípios espirituais da monarquia portuguesa? Olha, Fernando, eu acho interessante essa pergunta, o seguinte, porque há muitas pessoas que, quando falam de monarquia quase como se fosse assim uma teoria. E eu costumo dizer o seguinte, a monarquia não é uma teoria, é uma realidade que existiu historicamente. Ora, em Portugal ela historicamente foi o quê? Uma monarquia católica. Foi uma monarquia católica, ou seja, foi a fundação do Reino de Portugal está muito ligada a São Bernardo, a ação de São Bernardo, a ação da Ordem de Cister e, portanto, todo o percurso da monarquia portuguesa, com altos e baixos, até com crises muito grandes, como a crise que levou ao fim da primeira dinastia e depois ao início da dinastia de Davi, com a ação do bem-aventurado Nuno Álvares e do mestre Davi, João I, foi uma crise religiosa também, não foi apenas uma crise de independência, foi uma crise religiosa porque havia a questão do Papa, do Antipapa e o rei Dom Fernando, que era um rei muito pusilânime, tomou várias posições e foi uma crise também essencialmente religiosa. Mas todo o percurso da monarquia portuguesa é uma monarquia católica. Então, quem não vê no fundamento da monarquia portuguesa e, portanto, da monarquia brasileira esse componente católico, está deturpando a realidade histórica. E quem não entende isso, não entende a essência do próprio regime político, que era um regime pautado pelos valores e pelos princípios do catolicismo. Obrigado, José Carlos.